Os 65 anos do Clube de Cultura. É agora no Hebraica News na TV. E a gente veio até aqui o coração do Bonfim, em Porto Alegre, para contar um pouco melhor sobre a história do Clube de Cultura, essa instituição artística e cultural que no mês de maio completou 65 anos de história. E para falar um pouco melhor sobre essa história, a gente está aqui com o Ayran, o atual presidente do clube. Ayran, seja bem-vindo ao Hebraica News na TV. Qual é a sensação, Ayran, de presidir oficialmente uma instituição artística e cultural tão tradicional em Porto Alegre, uma instituição que tem 65 anos de história? Olha, assim, é muita honra ser presidente do clube, porque várias pessoas são importantes na minha vida, assim. Foram presidentes do clube, o Bauman, que depois vai falar alguma coisa, o André Paulo Frank, que é uma pessoa que eu conheci quando era criança, que é uma pessoa referência para mim e tal, entre outras pessoas. Então, ser presidente do clube hoje em dia, um jovem, assim, depois de tanto tempo sendo pessoas de idosas, levando à frente o Clube de Cultura, eu fico muito feliz com isso, muito satisfeito de participar dessa história, que é uma história muito bonita. Legal. A gente sabe que tem uma biblioteca aqui. Como é que está a situação da biblioteca? Ela vai ser inaugurada? Ela já está em funcionamento? A biblioteca do Clube de Cultura ela vai ser reorganizada e ampliada. Então, em breve, 2 ou 3 meses, a gente vai reinaugurar a biblioteca e colocar para a população do Bonfim à disposição nosso acervo de livros. Legal. O Clube de Cultura, ao longo desses 65 anos, recebeu grandes espetáculos artísticos, culturais, de teatro, enfim. Existe ainda um sonho, a gente sabe, aqui tem o auditório Henrique Scliar, né? O auditório Henrique Scliar. Existe um sonho ainda do auditório Henrique Scliar receber ainda grandes espetáculos como antigamente? Olha, a gente tem expectativa de, em breve, em 6 meses, 1 ano, reinaugurar o auditório. Não fazer uma reforma de modernização total do auditório, mas de reabri-lo, né, para ser possível veicular espetáculos e tal, modestos, e nesse prazo, em 6 meses, 1 ano. Né, mas a gente tem um projeto de reforma total do clube, que é um projeto ousado, que é na casa dos milhões. Mas esse projeto a gente necessita regularizar uma série de questões para protocolar, junto às leis de incentivo à cultura, a reforma do clube. Né? E qual é a expectativa para conseguir esses incentivos? Isso depende de uma série de questões, entre outras, uma produtora cultural, uma produção cultural que leve a cabo os projetos. Legal. E o teu mandato, assim, como presidente, qual é o tempo de duração? Como é que está sendo, assim, essa experiência? O tempo é de 2 anos. Eu já geri o clube durante 2 anos, fui reeleito. A gente tem feito um mandato que ele é compartilhado. Não existe uma diretoria que decide entre si, o conselho sempre é consultado. O Bauman, que vai falar depois, ele é presidente do conselho, mas participa diretamente da diretoria, não é alijado dessa esfera de poder. E a gente tem tomado as decisões de maneira coletiva e muito delegando tarefas. Eu não assumo todas as tarefas do clube, eu delego tarefas o tempo inteiro, porque hoje em dia é quase impossível uma pessoa ter tempo suficiente para fazer tudo que é necessário para manter o clube aberto. Né? Legal. Ayran, a gente queria te parabenizar o Clube de Cultura, e a gente deseja que ele volte a borbulhar aqui em Porto Alegre, no coração do Bonfim, para que ele volte a ser aquela referência artística e cultural que era nos anos 60, 70. Ok. Certo? Obrigado pela tua presença. Nada. Legal. Hebraica News na TV, fica aí. Bem, a gente está aqui com o senhor Hans Bauman, atual presidente do Conselho do Clube de Cultura, ex-presidente do clube e a memória viva do Clube de Cultura, é isso mesmo? Isso. Legal. Seu Hans, o clube faz 65 anos, já fez 65 anos agora. Ao longo dessa história já recebeu diversos expoentes da música, da literatura, da cultura brasileira. Qual é a sensação de viver a história do Clube de Cultura? Olha, é uma sensação muito importante e também gostosa de passar pelo que passamos e continuamos a otimizar a vida do clube. O clube
tem que dividir em algumas etapas, né? Primeira etapa que o clube, antes de ser fundado, essa nova sede, teve uma sede antiga, onde passaram uma casa de madeira que tinha, né? Com muita atividade, no tempo que não tinha praticamente televisão, e que vieram aqui diversos artistas, escritores nacionais de nome, como o Jorge Amado, Graciano Ramos, que são conhecidos por seus livros já falecidos, artistas como o Daniel Vigletti, Barão de Tararé, do Uruguai, e também Fernanda Montenegro, e uma série de figuras importantíssimas. E o clube fez realmente naquela época boas atividades pelo tamanho da casa, e tínhamos também os nossos artistas aqui, tivemos o grupo de teatro. Mais tarde foi construído, em condomínio a preço de custo, o edifício. Responsável por esse edifício foi a diretoria e o conselho do clube, que ficaram com apartamentos e que possibilitou a construção dessa sede de 700 metros quadrados. O clube ferveu mesmo culturalmente na fim da década de 50 e início da década de 60. Foi praticamente o centro cultural, não do Bonfim, mas de Porto Alegre, né? Fora casas tradicionais como São Pedro, etc., né? Então, tivemos teatro próprio aqui, coral e uma série de outros instrumentos. E o nosso forte, desde aquela época, são as palestras políticas culturais, né? E o clube tem uma tendência, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? O clube é de esquerda, né? Mas é uma esquerda ampla, né? Não é uma esquerda partidária. O clube não pode ser partidário, né? E com isso ele está vivendo os 65 anos, né? E atualmente é lógico, fazer trabalho de cultura não é fácil. A juventude não é mais aquela, não é que nós não tenhamos bons jovens, mas a vida está difícil, né? E os jovens gratuitamente não podem prestar essa ajuda ao clube ou fazer cultura como faziam antigamente, né? Atualmente, apesar que a diretoria e o conselho são todos elementos voluntários que fazem trabalho com amor aqui no clube, né? E como a Irã falou sobre o projeto de reforma, vai ser um projeto muito grande, né? Vai custar muito dinheiro. E nós estamos começamos com a campanha. Estamos esperando agora ter um contato com a nossa produtora cultural e financeira para colher os frutos disso, né? E entrar nas campanhas financeiras do governo federal, estadual, municipal, já que o clube também foi tombado. O clube foi tombado há 2 anos e meio atrás pela prefeitura, né? Isso vai nos ajudar muito. Agora, uma obra é obra, né? A gente nunca pode dizer quanto tempo vai durar, etc. Mas nós continuamos a usar esse espaço que nós estamos fazendo a entrevista, né? E que não podemos parar, né? Nós temos que fazer a obra junto com as nossas atividades. Agora. Seu
Bauman, o clube foi fundado por 14 judeus progressistas, né, ditos assim, e um deles era Henrique Scliar, né, tio do Moacir Scliar. Qual é a importância da figura de Henrique Scliar para o clube de cultura? A figura do Henrique Scliar foi imprescindível principalmente na construção dessa nova sede. É um elemento autodidata, imigrante que viveu alguns anos em Buenos Aires, sindicalista, um elemento que foi exponencial aqui no trabalho do clube, né? E ele praticamente, com os conhecimentos que tinha, com a cultura que teve, ele trouxe todos esses artistas de fora e que só foi possível graças ao Henrique Scliar. E hoje nós temos o auditório Henrique Scliar, né? E o Henrique Scliar é inesquecível, né? Nós lembramos dele, eu principalmente, que lidei com ele também profissionalmente, né? Nas atividades profissionais dele, prestava serviços elétricos e inesquecível. Legal. No aniversário de 11 anos do clube, em 61, esteve presente aqui a Elis Regina, é isso mesmo? Sim. A Elis Regina, ela começou sua vida artística aqui em Porto Alegre, né? Junto com o apresentador e o manager, o corretor dela, que foi o já falecido... Bom, Ari Rego, tá? E projetou ela como menina com 15 anos, né? Que estudava no Instituto de Educação, né? E veio para cá e fez diversas atividades em outros lugares também. E fez aqui, num domingo que encheu de muita gente apareceu. E a Elis projetou praticamente sua vida aqui. Mais tarde, vocês sabem que ela foi a artista principal aqui, principalmente em MPB, né? Onde ela se saiu otimamente e atualmente tem uma filha que está cantando, né? Bom, seu Bauman, a história do Clube de Cultura ela é muito rica e talvez ela não cabe numa conversa só. Ela tem que ser dividida em várias conversas. Mas a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no programa, elucidando a história dessa instituição fantástica de Porto Alegre. E a gente, comunidade judaica, comunidade porto-alegrense, torce muito para que o Clube de Cultura volte a ter aquela evidência que tinha há algumas décadas atrás. Eu acho que o clube é o clube de Porto Alegre, um clube do Rio Grande do Sul, né? Foi fundado por judeus e atualmente a maioria dos seus trabalhadores culturais são não-judeus, né? Isso não impede que reverenciamos algumas datas judaicas também, né? Como o Gueto de Varsóvia, Levante do Gueto de Varsóvia, Independência de Israel. Mas o clube tem um caminho um pouco diferente, né? O clube, pelo seu estatuto, se dedica também a questões de luta pela independência e autodeterminação dos povos no mundo. E fazemos diversas palestras e estamos projetando agora, acompanhando uma crise muito grande da Grécia. Vamos fazer 2 palestras aqui no mês que vem, né? E temos feito diversas palestras e agora estamos revivendo o teatro, cinema, e quem sabe coral. E o fundamental
que o Aran já falou, é a criação e ampliação da biblioteca. E isso nós tínhamos um plano, que nós vamos agora rediscutir com a futura bibliotecária, de fazer uma espécie de sala de leitura, que nós temos muita experiência nisso, sala de leitura onde os jovens ou idosos de qualquer idade podem se reunir, discutir, ler. O importante é ler e discutir o que leu, né? E isso está fazendo falta em Porto Alegre, né? A não ser nas escolas. Tu vê que a nossa biblioteca pública já está 8 anos, 6 ou 8 anos, para ser reinaugurada, tipo Cinema Apolo, né? Que ele demorou 13. Tudo é demorado, né? Porque as verbas para a cultura são reduzidíssimas, abaixo de 1%. Isso desde o governo federal, estadual e municipal. E se faz o possível, né? Legal. Seu Bauman, mais uma vez, muito obrigado. Vida longa ao senhor, vida longa ao Clube de Cultura. E obrigado pela participação aqui no Hebraica News na TV. Sucesso. Obrigado igualmente. Legal. Hebraica News na TV. Da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Roberto Frejá é um guitarrista, compositor e um dos fundadores do grupo Barão Vermelho. Sua mãe é de origem judaica e seu pai de origem árabe. Por inventado, exagerado. Frejá gostava de Jane Joplin e Ângela Rorô, além de se interessar por MPB e pelo rock brasileiro que emergia na época. O meu partido é um coração partido, e as ilusões foram todas perdidas. Com Cazuza, compartilhava o Barão Vermelho e a afinidade musical. Tão barato que eu nem acredito,
de aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. A princípio, o Barão Vermelho se limitava a tocar músicas conhecidas de outras bandas. Foi aos poucos que Frejá e Cazuza começaram a compor suas próprias canções e montaram um repertório próprio. Não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. O primeiro LP, intitulado Barão Vermelho, não foi sucesso de vendas. Contudo, a banda continuou produzindo e, a partir do álbum Maior Abandonado, a banda ganhou projeção ao emplacar Bete Balança, tema de um filme. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Gilberto Gil e Caetano Veloso farão um show em Tel Aviv no dia 28 de julho. Gil já se apresentou em Israel em muitas ocasiões. Em 2013, ele cantou, entre outras, Baião da Penha, Vem Morena, O Shot das Meninas e Lamento Sertanejo. Durante a apresentação, a banda tocou Yerushalayim Shel Zahav e Gil dançou envolvido pela música. Meu nome é Alexander Henrique Lax. Até 11 anos, a minha vida corria normalmente, como toda criança. Meu pai era gerente de um frigorífico. Em 1939, as hordas nazistas invadiram a Polônia. Depois de pancadaria e arrancando crianças do colo das mães. Foi enterrado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o polonês Alexander Henryk Lax, sobrevivente de um campo de concentração nazista. Ele vivia no Brasil há mais de 60 anos. As orações na sinagoga de Copacabana deram início ao período de luto por Alexander Henryk Lax, que morreu de pneumonia aos 88 anos. Polonês, radicado no Brasil há 65 anos, era um dos sobreviventes do Holocausto, o assassinato em massa de 6 milhões de judeus, praticado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Alexander era presidente da Associação Brasileira dos Israelitas Sobreviventes da Perseguição Nazista e tinha cidadania brasileira. O único sobrevivente de uma família de 60 pessoas. Tinha 17 anos, pesava 28 quilos, não enxergava praticamente, meus dentes estavam soltos, sem pais, sem amigos. Ele publicou 2 livros de memória sobre os 6 anos em que foi prisioneiro e a vida depois dos campos de extermínio. Perspectiva para o futuro. Mas assim mesmo eu disse, eu vou sobreviver. Todos os anos, Alexander viajava à Alemanha para fazer palestras aos jovens sobre o Holocausto. A mais recente dessas viagens aconteceu há apenas 3 meses. E como sempre fazia, ele aproveitou para visitar o campo de Flossenburg, onde foi prisioneiro e onde o pai dele morreu. Com muito orgulho. Tudo brasileiro e eu também. Obrigado, Brasil. O Colégio Israelita Brasileiro iniciou uma campanha para a arrecadação de donativos que serão entregues às famílias afetadas por desabamentos e alagamentos em consequência da forte chuva que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre.
Em solidariedade às vítimas das chuvas, o colégio montou um posto de coleta de fraldas descartáveis no saguão do colégio e conta com a colaboração de toda a comunidade escolar. Yehudi, Ami.